E a chuva deve continuar na Baixada Fluminense nos próximos dias. Por isso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais indicou que provavelmente vão ocorrer novas inundações e deslizamentos na região metropolitana do Rio de Janeiro e também na região sul do estado. Sobre esse assunto, agora a gente vai conversar com o Oswaldo Moraes, que é diretor deste centro. Oswaldo, antes de mais nada, um bom dia para você. Bom dia, bom dia. Inicialmente, deixe-me me solidarizar com as populações afetadas e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado por participar aqui conosco. É importante a gente trazer essas informações naquilo que é possível em relação a alertas, né? Porque infelizmente a tragédia já aconteceu, tirou a vida de 15 pessoas pelo menos, e atingiu os municípios da Costa Verde, da Baixada Fluminense. E ontem mesmo nós já trazíamos informações que foram apuradas pelo nosso analista, o Leandro Rezende, que conversou ontem com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dizendo que justamente os municípios da Costa Verde e da Baixada estavam em situação de alerta, seriam fortemente atingidos. Existem outras cidades ou essas mesmas, segundo as previsões aí do CEMADEM, que possam ser atingidas nas próximas horas pelas fortes chuvas e se existe alguma chance de minimizar pelo menos esses estragos? Bem, os alertas para essa região foram abertos no dia 31, com bastante antecedência, e já foram alertas abertos com o índice muito alto, indicando que esses eventos realmente iriam acontecer. Imediatamente, assim que nós identificamos a potencialidade a ser causada pela chuva, dos impactos a serem causados pela chuva, nós entramos em contato com o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Resposta a Desastres, que estabeleceu o sistema de comunicação com as defesas civis. O que choveu em Angra dos Reis, particularmente na praia de Araçatiba, onde o CEMADEM possui equipamento de aferição de intensidade da chuva, em 48 horas foram 821 milímetros. Algo indescritível e impensável, principalmente se nós considerarmos que a climatologia para o mês de abril em Angra dos Reis é de 220 milímetros. Ou seja, em 2 dias choveu em Angra dos Reis 4 vezes aquilo que se esperava para todo o mês de abril. Essa chuva foi consequência de uma frente fria, que provavelmente deve ter sido alimentada a umidade trazida do oceano, porque o Oceano Atlântico estava com uma temperatura acima do normal. Isso facilita a evaporação, associada com a direção do vento que transportou essa umidade do oceano para o continente. Esse transporte de umidade, associado com a topografia e com a frente fria, foi o evento que deflagrou essa chuva toda. A gente hoje já está atualizando, agora de manhã, foi atualizada a situação, o vento está mudando de direção e a gente espera que deva diminuir a chuva nas próximas horas e à tarde deve talvez parar de chover. Em relação à tua pergunta especificamente, nós atualizamos as regiões que podem ser afetadas e abrimos alertas hoje, por exemplo, para o município de Teresópolis, para alguns municípios do Espírito Santo e também para Minas Gerais. Mas nesse momento ainda são alertas de nível moderado, o que significa apenas tomar atenção para a gente poder acompanhar nas próximas horas e ver qual é a tendência dessa situação. Só quero destacar, antes da Raquel fazer a pergunta, desculpe, Raquel, você trouxe uma informação que é muito importante, Oswaldo. Então, portanto, nas últimas horas, eu gostaria que você repetisse, por favor. Existe a possibilidade da mudança dos ventos e isso vai alterar o regime de chuvas atual, é isso? Exatamente. O vento está começando a mudar de direção e com a mudança da direção do vento, a chuva deve diminuir de intensidade e a gente espera que talvez à tarde ou à noite pare de chover na região. Sem dúvida, fica aí o alerta, Oswaldo. Você citou aí também Espírito Santo, Minas Gerais, além do Rio de Janeiro, que outros estados ou regiões, estamos falando do Sudeste, estão sob risco de desastre nos próximos dias? Dá para ter uma ideia disso? Sim, mas nesse momento continua a atenção para essas regiões, não há tendência de outras regiões serem afetadas.
Bem, Não há tendência, então, de outras regiões do país? Sim. Pelo menos, deixa eu só fazer uma observação. Os alertas que o CEMADEM emitem, eles podem serem abertos a qualquer momento e a qualquer horário, né? Não existe assim a gente não faz uma previsão para as próximas 72 horas ou para os próximos dias. O nosso acompanhamento é em tempo real e, nesse momento, em tempo real, eu diria que essa é a região que continua necessitando atenção. Inclusive, essas informações elas ficam disponíveis, por exemplo, no site do CEMADEM, pode ser acessado por qualquer pessoa para ter justamente noção daquilo que está sendo alvo de muita atenção e desses alertas no Brasil. Enquanto a gente continua nossa entrevista com o Osvaldo, ontem mesmo a gente já trouxe essa informação, mas não custa repeti-la. Existe um número da Defesa Civil. Se você está no estado do Rio de Janeiro ou quaisquer outras regiões que estão sendo atingidas pelas fortes chuvas, você pode fazer um cadastro. Não tem custo por SMS, por mensagem de texto de celular, no número 40199. Esse é o número nacional da Defesa Civil. Na hora que você for mandar essa mensagem, você vai colocar o seu CEP. E esse recorte vai ser feito pela sua região. Portanto, você que é morador do Rio de Janeiro, coloca o CEP do seu endereço, da sua região, e lá você vai receber informações a respeito destes alertas. É sempre importante compartilhar essas informações e ficar atento às orientações da administração pública e das autoridades para saber justamente o que fazer. Porque às vezes a orientação é o pedido para sair do local de risco ou às vezes a orientação é ficar no local aguardando aquilo que é preciso fazer daqui para frente. Osvaldo, além da recente frente fria, existem alguns outros fatores que aumentem, por exemplo, a frequência de chuvas, pelo menos nesse período do país, da transição do verão para a entrada do outono? Olha, essa tua pergunta é extremamente importante e até eu gostaria talvez de fazer acrescentar algumas questões em relação especificamente a esse assunto da ameaça meteorológica, né? Nós estamos agora passando para o fim da estação chuvosa na região sudeste, devemos entrar num regime de chuva bem menos intenso nessa região, mas existem outras regiões que têm uma sazonalidade diferente de chuva. O litoral do Nordeste é uma região que começa logo a seguir a chamar a nossa atenção, e assim por diante. Diferentes regiões do Brasil têm diferentes sistemas sazonais de precipitação. Na região sudeste, particularmente, nós estamos indo para o final da estação chuvosa. E essa última estação chuvosa foi completamente atípica comparado com os outros anos. Nós tivemos, desde dezembro, os desastres na Bahia, Minas Gerais, depois no estado de São Paulo, depois aquele grande evento em Petrópolis. Mas o que eu gostaria, se vocês me permitissem, de chamar a atenção, assim como durante o desastre de Petrópolis, que eu também fui entrevistado por colegas de vocês, eu chamei a atenção para alguma coisa que a gente precisa prestar mais atenção. A ocorrência de um desastre é uma combinação de dois fatores. Do fator da ameaça natural e da ameaça social. Quer dizer, nós temos, adicionalmente a essa ameaça natural, que é a intensidade do aumento da frequência dos eventos extremos, provavelmente causado pelas mudanças climáticas, nós também estamos tendo um aumento da vulnerabilidade social e do número de pessoas expostas ao risco. Ou seja, a combinação dessas duas ameaças, a ameaça da natureza e a ameaça social, é que é o responsável pelo desastre. E nós precisamos, talvez, no Brasil, fazer atividades, porque o Brasil, nos últimos anos, cresceu muito em relação a um sistema de monitoramento e de emissão de alerta, que até há 10 anos atrás nós não possuíamos. Hoje nós possuímos um centro que tem uma capacidade de fazer o monitoramento, de emitir o alerta. Nós temos o Centro Nacional de Gestão de Risco e Respostas a Desastres, que trabalha afinado com as defesas civis municipais e estaduais. Mas, entretanto,
O outro componente de um sistema de alerta, que é o conhecimento do risco, a percepção do risco, nós evoluímos muito pouco no Brasil. As pessoas continuam morando nas áreas de risco e elas não conhecem exatamente qual é o risco que elas estão expostas, como que elas percebem esse risco, como que elas devem agir, não apenas no momento em que o desastre está acontecendo, mas ter uma sequência contínua de preparação, de educação, para que elas possam estar melhor preparadas, para que a sua vulnerabilidade diminua. Eu acho que esse é o nosso desafio para os próximos anos, trabalharmos com a conscientização, já que nós não podemos remover as pessoas de áreas de risco, nós não temos condições de fazer isso, tirar todas as pessoas que estão expostas em área de risco. Isso é tão difícil, talvez, quanto controlar a natureza, mas talvez trabalhar com a educação, com a percepção, com a preparação dessas pessoas, para que elas possam, na sua atividade diária, fazerem ações de mitigação, eu acho que é o nosso próximo desafio. Ok, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com Oswaldo Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEI. Obrigado. Eu que agradeço e estamos à disposição toda vez que vocês necessitarem. Um abraço.